Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Olá, eu sou Rosamélia Andrade Dantas, vice-presidente da AME Sergipe, e hoje estou aqui para falar com vocês sobre um tema muito interessante: a importância do autocuidado com a saúde. Vamos começar por fazer uma leitura do Minuto de Sabedoria, que fala assim: interprete corretamente a frase de Juvenal: mente sã, corpo são. Não é a mente que depende do corpo, da saúde do corpo. Ao contrário, é o corpo sadio que depende da mente sadia. Quando o espírito está perfeitamente equilibrado, não há enfermidade que nos ataque. Então, vamos fazer uma prece agora, pedindo aos espíritos superiores que nos ajude, né? E eu vou fazer a prece, a oração psicografada do Chico Xavier a partir de Emmanuel. Pai nosso, nosso Pai, que está em toda parte, santificado seja o teu nome em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a sua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, corpo, da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitais que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. E livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre autocuidado com a saúde, né? Eu vou iniciar lendo uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, item 25, que fala sobre a necessidade da encarnação. Tem a pergunta que será respondida, né? Tem escrita por São Luís, Paris, 1859. E a pergunta é: a encarnação é uma punição? E somente os espíritos culpados é que lhe dão sujeitos? E a resposta é: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aqui olhar equivalentemente a todos os seus filhos, e é por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça.
Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estágio transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. O que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu progresso e, assim, que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. É interessante porque quando a gente fala em encarnar, é o quê? Quando nós vamos precisar de um corpo físico para, aqui na Terra, desenvolvermos mais um período de aprendizagem. Então, a gente pode começar também a lembrar, na questão 718, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: a lei da conservação obriga a prover as necessidades do corpo? A resposta é que sim, pois necessitamos de força, saúde e trabalho. E para que possamos fazer isso, é necessário que tenhamos um corpo físico. Sabemos, como foi colocado na mensagem aberta aleatoriamente, que mente sã, corpo sã, que é quando o espírito está completamente equilibrado, que nós vamos ter um corpo são. Obviamente que, se nós pararmos para pensar direitinho, raros são aqueles corpos que encarnados não têm nenhum problema de saúde. Que assim passam pela infância sem ter uma gripe, sem ter um catarro, sem ter uma coqueluche, sem ter uma febre. Chegam na adolescência sem nenhum outro problema. E pior ainda, quando chega na fase adulta, quem de nós é tão equilibrado que não tem processo inflamatório, uma dorzinha de cabeça, uma dor de garganta, uma hipertensão arterial, um diabetes? Eu, particularmente, não conheço ninguém. Mas pode ser que exista. Vocês podem conhecer, por exemplo, e pode ser essa pessoa. Mas, de qualquer forma, mesmo estando aqui em processo de desenvolvimento, nós necessitamos desse corpo físico. Né? Esse corpo que vai nos dar força, que vai dar a melhor saúde que pudermos ter e que vai nos oportunizar desenvolver o trabalho. O trabalho do dia a dia, que tanto nos enriquece, porque, afinal de contas, precisamos prover de alimento esse corpo. Esse trabalho, na história da humanidade, ele vai variando. Se um dia era caçar para poder comer, se era sair migrando de lugar em lugar, de localidade em localidade para conseguir os alimentos, hoje nós temos um emprego que a gente vai lá todo dia, trabalha e que, de certa forma, nos faz ter um sustento de nós mesmos e dos nossos familiares. Então, esse cuidado, esse corpo que nós temos, é a nossa morada, de certa forma, é a morada do nosso espírito aqui, enquanto estamos encarnados no planeta Terra. E o cuidado com esse corpo, o autocuidado com esse corpo, é muito importante, né? Na cidade espiritual, nosso lar, conforme está descrito no livro Dicionários da Luz, no capítulo 12,
nós vamos ter, inclusive, a descrição do Centro de Planejamento Reencarnatório, né? E tem até uma passagem que André Luiz está lá e conhece Alexandre e Josinho, que vão apresentar as várias etapas desse Centro de Planejamento Reencarnatório. Mas é interessante porque fica claro que nesse processo de reencarne ocorre, inclusive, um planejamento do corpo que necessitamos ter para melhor atingir os objetivos que viemos realizar aqui na Terra, enquanto um processo de aprendizagem que é também um processo evolutivo. Então, assim, né, lá nesse centro de planejamento, os amigos espirituais vão fazer uma exposição, como é esse processo de planejamento reencarnatório, que eles fazem os desenhos, é como se eles fizessem projeções mesmo, através de desenhos, e assim, a gente pode até imaginar que esses desenhos não sejam como os desenhos que aqui nós temos em 2 dimensões, né? Devem ser desenhos em várias dimensões, aonde possivelmente é visível como é que vai funcionar, né? E né, nesse exemplo aparece, inclusive, uma figura chamada Namassés, que está passando pela elaboração desse projeto reencarnatório e está discutindo como vai ser o corpo que ele vai ter nesse reencarne, né? E chega-se a comentar que foi feito um gráfico inicial, mas que os espíritos superiores sugeriram alterações, incorporando dentro desse projeto um defeito na perna, porque será este defeito na perna que dará uma contribuição real, colocando dificuldades, provas, que vão ajudar muito na elevação espiritual de Namassés. Então, às vezes, mostrando que às vezes um defeito que nós tenhamos na verdade, uma oportunidade, né? Uma oportunidade de aprender a conviver com essa realidade nossa, que somos imperfeitos e que às vezes uma grande dificuldade que nós temos é de ter a dimensão de quão imperfeitos somos. Mas, assim, às vezes a gente perde de vista que essa imperfeição que nós temos é a imperfeição perfeita para atingir os nossos objetivos, ou seja, vai ser essa imperfeição o elemento perfeito para esta evolução espiritual, né? Porque às vezes, e acredito que na grande maioria das vezes, serão esses defeitos que vão fazer com que a gente, frente à dificuldade, busque resoluções, busque o entendimento maior, né? O entendimento maior. E que, por fim, será um grande bem, já que, como disse anteriormente, nós estamos aqui de passagem, a vida é muito maior lá fora do planeta, fora do nosso corpo físico, né? Nós estamos aqui temporariamente entre uma reencarnação e outra reencarnação, né? Que, por sinal, devem ser em grande quantidade, dado a nossa evolução do planeta. Todos nós, então, reencarnamos com elementos necessários ao nosso processo de aprendizagem, assim como, possivelmente, esse modelo que nós temos é um modelo para viver num planeta com a gravidade que nós vivemos, com a temperatura média que nós vivemos, com
a pressão do ar a essa adequada aos nossos pulmões, enfim. Reencarnamos com o corpo físico elaborado para viver nessas condições físicas, ou seja, temperatura, pressão, gravidade, mas também com os elementos necessários à nossa evolução espiritual. Assim, é importante entendermos que esse processo, certo, passa que nós precisamos aqui amar, ter saúde, trabalhar. Então, para desenvolver esse processo, nós precisamos cuidar dessa nossa morada primordial, que é o corpo físico. Né? Cuidando também, claro, apesar que eu vou abordar um pouco mais o corpo físico, não podemos perder de vista a mensagem inicial, que eu preciso ter uma mente sã para ter um corpo sã, mostrando até que num alto grau de evolução esse meu adoecimento desaparece, porque o meu estágio de equilíbrio mental, espiritual, vai ser acompanhado pelo meu corpo físico. Né? Então, antes de mais nada, é necessário que eu reconheça e conscientize da importância desse corpo físico. Né? Como é que eu vou chegar a entender e a me conscientizar de que é necessário eu ter o cuidado com o meu corpo físico? Ou seja, o meu autocuidado. Quando eu falo em autocuidado, eu lembro muito do cuidado que a maioria das mães, a grande maioria das mães, a não ser que seja uma mãe em tal estado de desequilíbrio que ela não consegue ajudar no desenvolvimento do seu filho, no cuidado do seu filho, no perdão que tem que ter às vezes, que tem que perdoar os filhos, como um exemplo fantástico de como a gente precisa também desenvolver esse mesmo cuidado, esse mesmo perdão, esse mesmo amor com nós mesmos. Por quê? Como ter como objetivo esse autocuidado do corpo físico se nós não nos autoconhecermos, se nós não nos auto-perdoarmos, ou seja, se nós não tivermos sobre nós mesmos o auto-amor. É uma questão fácil? Não. Né? Todos nós temos uma grande dificuldade de nos autoconhecer, porque às vezes é um processo muito doloroso, assim como de nos auto-perdoar e nos autocuidar. Não é fácil, né? E assim, quando é que a gente perde esse princípio? Porque a gente nasce, a maioria de nós tem uma mãe ou outra pessoa que cuida, e até determinado momento você é levado, a grande maioria das pessoas, a gente não pode dizer que todos somos assim. Nós vivemos num planeta onde tem crianças que trabalham a partir dos 4 anos, inclusive aqui no Brasil. Então, essas crianças não têm muito nem autoconhecimento, nem desenvolvem o autocuidado como se espera que vá desenvolver. Então, esse autocuidado, esse cuidado com a saúde física, com o que comer, com a questão de você cuidar do corpo, a cada dia é mais difícil, né? Esses dias tivemos algumas palestras falando sobre a questão de drogas,
E estudos mostram que as crianças estão começando a usar droga cada vez mais cedo. Então, adolescentes já começam um processo de consumo de droga, o que vai na contramão do autocuidado. Mas uma coisa é certa, à medida que nós vamos crescendo, as cobranças sociais, os modelos sociais, que são hoje bastante disseminados, porque assim, do mesmo lado que o mundo virou uma aldeia global realmente interconectado por uma rede de internet, essas informações boas que podem chegar até você também, na mesma proporção, chegam informações ruins. E aí vai interferindo cada vez mais e muitas vezes apertando contra a parede de um modelo que queira ser adotado. Então, muitas vezes, apesar que na infância nós fomos orientados de certa forma, desenvolver um autoconhecimento, ter um autocuidado, ter o autoamor, nós vamos cedendo lugar a essas demandas que são consideradas mais importantes sempre. Então, a gente vai paulatinamente deixando aquelas orientações sobre cuidar de si, sobre como se alimentar, como se higienizar, e nós vamos deixando de lado, né? Então, na medida que hoje você começa a estudar, daqui a uns dias você já está estudando segundo grau e já está preocupado na questão do Enem. Então, você que fazia uma atividade física, que jogava uma bola rotineiramente, 3 vezes por semana, você vai deixando. Aí, como você vai deixando, você também vai se preocupando menos com o tipo de alimentação que você quer ter, que você pode ter. Você vai começando a encher o seu dia de atividades de forma tal que a sua alimentação passa a ser algo rápido, os fast foods da vida. E isso, às vezes, passa a ser uma rotina. Então, você come fast food de segunda a sábado e no domingo também você come fast food. Você vai deixando de lado os alimentos mais verdes e vai consumindo mais alimentos refinados, porque estão mais acessíveis. Então, as massas refinadas vão ganhar uma predominância nas alimentações. Ao invés do lanche ser uma fruta, o lanche é o biscoito, que já vem inclusive nos pacotinhos pequenininhos para facilitar esse consumo. Né? Quando eu era pequena, não tinha esses pacotinhos pequenininhos, você comprava um pacote grande e dividia entre os irmãos, botava nas lancheiras. Né? Então, aí depois vem casamento, construção de uma nova casa. Quando eu falo a construção, não é só a física, né? A estruturação de um novo lar. E aí você vai começando a ter novas responsabilidades. Tem os filhos. Então, num determinado momento, você se olha, aí você é uma criança, brincando, fazendo recreações, orientado por alguém sobre o que comer. Claro, na grande maioria, tem pessoas que nem essa chance têm, mas que no fim, em um determinado período, você vai verificar que tudo isso ficou para trás. Então, você vai deixando paulatinamente seu corpo ligado. Né? Então, você não tem tempo mais para caminhar, você não tem mais tempo para cuidar da alimentação, você não tem mais tempo para sorrir, se recrear, ter uma atividade recreativa. Isso acontece com muita gente. Então, se está estudando é porque tem que passar,
tem que, quando passar, tem que fazer uma formação superior, enfim. Nós somos empurrados, né, cada dia mais para uma série de obrigações. E, como eu falei, nós vamos deixando o nosso corpo de lado. Né? Claro, como fazer isso? Claro, nós temos que pagar as contas, são muitos impostos a pagar, né? E muitas vezes você tem que, naquele momento, optar, né, e vivenciar situações como essa. Aumenta muito a quantidade de estresse e todas essas questões, né, que vão se impondo uma forma direta de necessidade e você vai deixando o corpo de lado. Né? E aí, quando nós somos pequenos, né, na infância, na adolescência, e somos adultos jovens, eu diria que até uns 25 anos, mesmo com todas essas sobrecargas, mesmo com toda a alimentação inadequada, o nosso organismo ainda tem um sistema compensatório. Mas, quando nós temos essa vivência, vamos supor dos 15 aos 25, à medida que o nosso organismo vai envelhecendo, a idade vai aumentando, o desgaste natural do nosso corpo, porque assim, nós não ficamos velhos aos 60, nós vamos envelhecendo paulatinamente. Quando chega lá nos 60, nós temos na escala uma queda bem maior da nossa capacidade do organismo responder a esses estímulos negativos. Então, quando nós chegamos lá, nós temos uma vida que foi saudável, nós passamos a não ter mais hábitos saudáveis e vamos envelhecendo. Então, à medida que vamos envelhecendo, o corpo está se desgastando, é uma fase da vida que, às vezes, nos desligamos, além disso, da preocupação com o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual. E, a partir dos 40, o que é que acontece? Acontece um processo de desgaste maior do que comparado ao que tinha dos 25 aos 40, e depois dos 60, esse desgaste será maior ainda, certo? O processo de envelhecimento é natural. O que acontece na medida em que nós não cuidamos do nosso corpo físico é que esse envelhecimento é acelerado. E com isso, essa nossa casa, esse nosso corpo físico, certo? Ele fica extremamente comprometido, né? Às vezes, nessa fase que vai dos 40 e mais, as pessoas começam a se preocupar mais com a parte espiritual, com a parte mental. Mas, sem cuidar do corpo físico, você termina comprometendo também essa parte, esse cuidado com o perispírito e com o próprio espírito, porque se nós reencarnamos com uma missão, com atividades a realizar, na medida em que nosso corpo físico está alquebrado, está comprometido, é mais difícil ainda você manter esse equilíbrio tão necessário. André Luiz, no livro Noctus Solar, relata a experiência de sua chegada no hospital espiritual, né, quando o médico refere-se a ele como suicida. E é importante ressaltar que a causa-morte de André Luiz, apesar de que ele fala, não, eu tive um câncer, mas o que é que os espíritos superiores falam para ele? Que foi a forma de viver que terminou desencadeando o câncer.
Então, é necessário uma reflexão sobre o que é esse suicídio diante de uma visão mais abrangente. Então, na medida que eu adoto formas de ser, formas de viver, consumos abusivos, seja de comida, seja de álcool ou outras drogas, se eu sou uma pessoa que não consigo conviver com meus problemas, isso me afeta profundamente, eu fico colérica. O que eu estou fazendo comigo? O que eu estou fazendo com o meu organismo? A gente precisa pensar assim, o que fazem as pessoas às vezes desencadearem uma forte crise hipertensiva? Por que elas desencadeiam crises hipertensivas? Às vezes, elas têm uma emoção tão forte, mas não tem emoção tão forte. Se for positiva, eu não tenho notícia que cause nenhuma crise hipertensiva. Mas, quando você tem algum problema que lhe afeta profundamente, gera crise hipertensiva. E aí vem a pergunta: se nós tendo fé, entendermos que aquilo que aconteceu tem um porquê maior e que nós não estamos aqui para nos autodeteriorar. Nós estamos aqui para aprender. Então, se a gente começar a ver essas dificuldades, é a Receita Federal que me pegou, é a conta de gás, o gás que eu não consegui comprar, são dificuldades que a gente, obviamente, tem que aprender uma forma de superá-las. Mas será que é destruindo o nosso corpo físico, é depauperando ele ainda mais, né? E não, é tanto que Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Os ensinamentos foi dado. Moisés, Jesus, o Espiritismo, ele vem para nos mostrar que, estando em processo evolutivo, o que também nós conseguirmos fazer aqui nesse plano material, no nosso corpo físico, nós também terminamos comprometendo esse nosso perispírito, criando nele marcas que vão ficar. Então, e que vão conosco para novamente, no desencarne, vão conosco para serem trabalhados e depois trabalhados, né? Então, na medida que Deus nos dá o livre-arbítrio, nos deixa com a responsabilidade de cuidarmos dessas nossas 3 dimensões, seja a dimensão espiritual, a mental e a física. Eu não posso só cuidar de uma delas, eu tenho que cuidar de todas as 3, né? E é interessante que cada uma vai ser trabalhada em alguma uma perspectiva diferente da outra, mas todas as 3 têm o mesmo objetivo. É que nós tenhamos um corpo físico adequado para um corpo mental adequado, para o mesmo em conjunto com o adequado aspecto espiritual nos desenvolver, né? E assim, por onde começar, né? Então, a gente acredita, e quando nós lemos a obra de Divaldo Franco, psicografia por Joana de Ângelos, a partir de Joana de Ângelos,
nós vamos ver que esse autoconhecimento nosso, esse auto-amor nosso vai ser muito fundamental para desenvolvermos esse auto-perdão e cuidarmos de nós com muito amor, né? Então, o que será? Será que quando a gente está muito desequilibrado, que não consegue nem ter uma aparência física mínima, harmoniosa, não são os padrões de beleza física impostos naquele determinado momento, já que eles vão mudando, né? Mas a questão da harmonia, porque com essa harmonia é como se retroalimentasse esse nosso autoamor, esse nosso autocuidado, né? E esse auto-perdão é muito necessário, até porque muitas vezes o que fazemos é nos culpar por tudo. Eu estou assim, eu não devia me estressar, porque não é questão de ter essa postura, né? Porque isso nunca vai dar certo. O que será esse auto-perdão que é tão bem colocado por Divaldo? O que a gente precisa fazer para ter esse autoconhecimento e nos perdoar, né? Então, nós precisamos saber e ter consciência que nós estamos aqui na alfabetização da alma, né? E que nesse processo da gente evoluir, nós somos aprendizes da vida. O que é típico de um aprendiz? Para a pessoa ser um aprendiz, ele vai tentar acertar. Nesse processo de tentar acertar, vai ser muito frequente a necessidade de quê? De repetir, de fazer novamente, né? E nesse fazer novamente, é necessário que se preste atenção este fazer, para que você, refletindo, verifique aonde está errando. Porque tem duas saídas. Alguém vai lhe dizer como fazer, e na escola da vida nós temos os professores, mas o livre-arbítrio é nosso. Deus coloca muitos professores na nossa frente, inclusive aqueles que às vezes a gente diz que criatura chata, que criatura exigente, são professores da vida. Ou então alguém que fala o que você não gosta, que faz algo que você não goste, que até te magoe ou até te fira. Então, vai ser preciso refletir. Por que nós atraímos esses processos? Por que está sendo necessário passar por isso para evoluir? Nenhuma folha cai aleatoriamente. Tudo tem um porquê, tudo está integrado. Então, por que eu me aproximo? Às vezes de folhas que caem e às vezes da jaca que cai na minha cabeça. Então, por que às vezes eu me atraio por uma árvore que tem uma jaca que cai na minha cabeça e eu caio, desmaio, ou chega a ferir minha cabeça? Mas é necessário que eu aprenda. Talvez eu precise aprender que ali não é o melhor lugar quando tiver época de jaca, que a jaca esteja madura, eu não ficar embaixo de uma jaqueira, porque eu vou ser acertada. Então, é um processo de aprendizagem, né? Então, essa satisfação que nós temos que ter de estarmos aqui. Então, olhe, Deus me deu a oportunidade de, nesse processo encarnatório, vir com um defeito tal, com doenças tais que desenvolveram quando eu fiquei adulto. Eu não tenho que odiar essas minhas doenças, porque elas me trazem limitação. Eu vou pegar meu próprio exemplo. Eu sou diabética e hipertensa. O que isso significa? Porque essa minha relação ruim com o sal, com o açúcar,
O que isso traz de limitação para a minha vida diária? Como é que eu preciso me cuidar? Mas é necessário que eu veja que são oportunidades. Oportunidades de que eu tenho que aprender a me alimentar, a cuidar do meu corpo, que eu tenho que cuidar. Por exemplo, se eu sou diabética, eu tenho que cuidar para não desenvolver pé diabético. Eu tenho que me cuidar para não desenvolver neuropatia periférica. Ao mesmo tempo, eu tenho que olhar um doce e muitas vezes abrir mão dele. Certo? Essas pequenas satisfações, uma carne assada e dizer tchau, né? Até lembrando uma questão que está na obra espírita, que é o cuidado com a energia que você traz para o corpo. Né? O excesso, seja de álcool, o excesso de carne, o excesso de qualquer coisa, de amido, de açúcar, enfim, de sal. Tudo isso, né, é uma oportunidade de aprender e ir evoluindo a caminho da luz. Mas tendo a certeza que, assim, nesse processo que nós estamos aqui para evoluir, tem sim uma atividade do pensar, do autoconhecer. Porque se a gente se autoconhece, fica mais fácil conhecer o mundo que nós estamos e sentir satisfação por estar aqui, agradecida por ter o corpo físico que temos, principalmente na idade adulta, já com as patologias que possivelmente escolhemos como entraves, como dificuldades ou até não dificuldades, como complexização do que nós temos que aprender, por mais complexo um pouquinho. Então, se eu tinha que não ter doença, eu tenho uma doença, então eu tenho que conviver com ela, mas eu preciso ser feliz com ela, né? Lembrando sempre que Deus, de uma forma elegante e gentil, que espera que façamos o que é preciso, né? E a partir dessas experiências, com esses nossos erros, com essas nossas dificuldades, para que nós significamos os nossos atos, logo nossa vida. Não só a nossa vida individual, particular, mas a nossa vida familiar, assim como a vida da coletividade. Né? Nós somos seres que não conseguimos viver muito bem sozinhos. Então, nós somos seres que nascemos, precisamos de alguém que cuide da gente. Esse alguém geralmente é um pai ou uma mãe, mas pode ser um lobo, como naquelas histórias, né, do menino lobo, que foi criado por animais dentro de florestas. Mas, assim, de qualquer forma, isso é a verdade. Antropologicamente, o homem precisa conviver com alguém. Ele não consegue viver só. Mas, assim, a gente precisa entender que essa vivência coletiva vai ser melhor, vai ser de melhor qualidade, vai ser de melhor resultado, assim que nos autoconhecermos. Então, Deus, né, nos colocando para viver aqui nesse planeta, nesse processo de aprendizagem, Ele oportuniza, né, essa necessidade de fortalecimento desse nosso autoconhecimento, desse nosso autoamor, da nossa autoestima e do nosso autocuidado. Então, e vai ser também, a gente não pode deixar de ter isso em vista, que para a gente, vivendo nesse planeta, nós vamos ter várias intempéries da vida, né? Então, assim, quem não tem susto, quem não tem uma chateação, mas se você, né, aceita que está nesse processo de crescimento, que você vai cometer erros,
fica muito mais preparado e fortalecido para enfrentar essas intempéries da vida, né? Que são nada mais, nada menos do que as provas e expiações, né? E aceitarmos ela como necessária, né? Relativizando, então, eu estou aqui, estou vivendo isso, mas o que eu vou aprender com isso? É sempre se perguntar, eu estou vivendo isso, o que eu aprendo com isso? Como eu aprendo e vivendo nessas condições, o que é que melhor eu posso fazer pelo meu corpo? Já que a gente está focando aqui no corpo, né? Então, criar um modelo de imagem falando o seguinte, nós somos seres imperfeitos, né? E em um processo de aprendizagem, se nós dissermos assim, qual o modelo perfeito para um homem, né? E aí lembrem-se que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Possivelmente, quando se fala assim, está querendo dar a entender o quê? Nós somos hoje já, nós, imagem e semelhança de Deus, de Jesus, como um equilíbrio perfeito? Não, né? O Mestre Jesus, que veio fazer um recorte, né? Antes e depois, um recorte histórico, mas que se a gente for ver, tem a ver com uma nova visão de homem. Então, esse modelo do Mestre Jesus, para que nós tenhamos como perfeição, é preciso se reconstruir. E a oportunidade que nós temos é exatamente de reencarnarmos nesse corpo físico que nós possivelmente planejamos e que, se não formos nós os principais produtores desse modelo, pelo menos nós demos algumas sugestões e foram os espíritos superiores que nos orientaram a aceitar esse modelo que cada um de nós vem para o nosso aperfeiçoamento, né? Então, mas para que, assim, nós consigamos viver, nós precisamos aceitar esse modelo imperfeito, porque é o perfeito para atingirmos esse processo, para passarmos de ano aqui nessa escola deste planeta Terra, neste momento, né? Então, segundo Chico Xavier, né, nós viemos para o nosso aprimoramento, né? Então, esse corpo físico ele está ajustado a essa experiência carnal, né? Porque o nosso espírito é uma construção contínua. Esse espírito ele vai se desenvolvendo a cada encarnação, né? Então, entre encarnação e reencarnação, e reencarna novamente, nós vamos evoluindo. Alguns mais lentamente, outros muito mais rapidamente, né? Então, quando eu falo do alto amor, né, é conhecer e ser grato por esse corpo que eu tenho, por esse perispírito, por essa parte mental, pelo espírito. Eu sou um espírito encarnado. Então, eu tenho que amar o que eu sou, né? Então, considerando que se eu não tenho corpo físico, eu não estou aqui no planeta Terra, eu preciso também cuidar bem desse corpo físico. E como é que eu vou fazer isso? Né? Aí eu pergunto, como é que você cuida do bebê? Que você ama, você cuida, ele tá ali, então você dá carinho. Nós temos que ter carinho por nós mesmos. Nós lavamos o bebê, deixamos ele com a pele limpa. Se tiver uma ferininha, nós vamos cuidar.
Nós não vamos alimentar um bebê com algo que ele não dê conta de digerir. Né? Ninguém dá vinho para o bebezinho, a não ser que ele queira dormir por uma condição especial, como algumas mães que, não tendo nada para dar para a criança e não tendo mais leite, dava cachaça, que era a única coisa que tinha disponível. Mas no estado extremo, não é o nosso caso, não é o caso da maioria. Então, eu tenho que cuidar da minha alimentação. Será que é normal eu comer grandes quantidades de óleo todo santo dia? Será que eu devo me empanturrar ou eu devo comer adequadamente para matar minha fome, equilibrar o meu organismo sem excesso? Os meus músculos, o meu esqueleto, como eu cuido dele? Se eu trabalho horas a fio sem descanso, os meus músculos aguentam? Ou, se ao contrário, eu nunca faço nada, os meus músculos também vão parar de funcionar? Eu descanso? Como eu me cuido? Falando ainda do corpo físico, se eu tenho uma doença, como eu faço para equilibrar ela? Kardec, em todos os momentos, fala: siga a ciência. O que a ciência já nos traz hoje de contribuição para cuidarmos mais do corpo físico? Será que nós já não temos remédios para muitas doenças? Mas por que é que eu não tomo remédio no horário? Ou porque eu negligencio o uso do remédio? E do meu corpo mental? O que eu faço para cuidar dele? O que eu crio de situações que me façam rir, que me façam me alegrar? Como busco a felicidade? Né? Então, nós sabemos que o impacto desse descuido, dessa falta de autocuidado com o corpo físico, ele vai ter comprometimento também no campo do corpo perispiritual, né? E assim, nós convidamos todos que estão assistindo a pensar e a se ver como uma criança, essa criança interior que tem cada um de nós, né? E que você ame essa criança interior e cuide dela com o mesmo esmero que tem por um filho que acaba de nascer e precisa dos cuidados. Ame seu corpo. Se ame. E na medida que a gente ama, cuida. Então, esse autocuidado, ele é um reflexo do autoamor, né? Então, para isso, vamos exercer também o auto-perdão. Eu não me cuidei esse ano. O ano acabou de começar. Comece de novo a perseguir, a buscar se cuidar. Esse ano ainda não fui fazer meus exames de controle de avaliação mamária. Não fiz meu exame ginecológico. Se é homem, não fui fazer o exame com o urologista. Não quero fazer o PSA, que é aquele do sangue. Fazer exame de toque, Deus me livre. Me invadir. Mas, se Kardec falou siga a ciência, esses exames, é muito chato, certo? Mas eles têm um lado muito positivo, que é, caso você tenha algum problema, a possibilidade desse problema ser resolvido inicialmente. Então, se a gente considerar mudar o paradigma de vida, ou seja, os conceitos de vida, para
auto-amor, eu me amo dentro dessa imperfeição toda, mas eu amo esse meu corpinho, porque esse corpinho é o corpinho que eu tenho para progredir, né? Então, não é um equipamento tão bom, mas é o equipamento que eu tenho. Então, vamos seguir. Perdoe seus atos, se ame e se cuide, né? Então, na medida que eu fizer isso, eu estou me encaminhando para esse autocuidado. Então, para finalizar, eu diria que sejamos bons cristãos e adotemos o amor de Deus sobre todas as coisas e o amor ao outro como a si mesmo, o que passa obrigatoriamente por se amar. Se amar e se amando, você tem um autocuidado com o seu corpo mental, com o seu corpo espiritual e com o seu corpo físico, certo? Não podemos esquecer que é esse corpo físico que nos possibilita essa encarnação. Muito obrigada. Para finalizar, nós vamos fazer uma prece pedindo aos espíritos protetores de todos nós que nos auxiliem sempre, inclusive conosco, para que nós consigamos tomar conta de nós mesmos. E assim, tomando conta de nós mesmos, e amando a Deus sobre todas as coisas, nós conseguimos amar os outros, ajudar os outros e atingir o objetivo dessa nossa encarnação. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive, para a vida eterna. Que assim seja. Obrigado pela oportunidade.